Eu quero também, com essa série de vídeos, aprofundar um pouquinho em como conduzir círculos restaurativos, né? Porque pode ser que a partir da leitura você, como educador, tenha vontade de fazer isso. Como a gente é muito criado dentro de uma ideologia da violência, dentro de um contexto punitivista, é importante, óbvio, que se esse for um campo realmente de interesse seu, você quiser fazer isso, né, com mais segurança e para fazer um bem para as crianças, é importante você se dedicar em algum tipo de formação. Em justiça restaurativa, em círculos de paz, em comunicação não violenta, é importante levar isso com seriedade. Mas acho que não impede de trazer aqui algumas dicas, algum conhecimento já, né, inicial, para, de repente, se for de seu interesse, você realmente seguir se aprofundando. Mas sabendo que tudo isso que eu estou falando tem um caráter bem para iniciante, bem introdutório. A primeira coisa é entender que o círculo restaurativo, ele opera dentro de uma lógica da justiça restaurativa, que é uma lógica que entende que raramente funciona fazer uma pessoa se sentir mal para que ela pare de fazer o que ela está fazendo. É uma frase célebre, né? De onde tiramos a ideia maluca de que para fazer uma pessoa ter melhor desempenho é necessário primeiro fazê-la se sentir pior. E isso vem não só de uma vontade de querer ser ou mais amoroso, mais compassivo, como se isso fosse uma coisa fofa, sabe? Não, isso vem de uma observação da realidade, de perceber que a punição nem sempre é efetiva, né? Existem casos e casos, mas em geral a punição não é efetiva. Aqui no Brasil nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E nem por isso nós somos um país seguro. A taxa de reincidência de crimes no Brasil é altíssima. Isso quer dizer que punir as pessoas com a prisão não necessariamente está fazendo essas pessoas serem pessoas melhores, né? Nem para elas, nem para a sociedade. Elas continuam num ciclo de violência. Então, quando a gente fala de círculo restaurativo na escola, é uma vontade de levar essa ideia de lidar com os nossos problemas de uma maneira humana, de não excluir ninguém, de tentar cuidar de um sistema lá na raiz, né, de todas as coisas. Então, eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo um pouquinho de o que é essa justiça restaurativa. Porque quando a gente está tão dentro dessa lógica de violência e punição, que eu assim, mas se não punir, por onde vai? O que é que faz? Né? Então, a justiça retributiva ou a justiça punitivista, que é aquela que a gente encontra nos tribunais e também dentro de muitas canas brasileiras, é uma justiça que opera da seguinte forma. Quais regras foram violadas? Quem violou essa regra? E quem viola essa regra merece receber o quê? Merece qual castigo? Merece qual punição? Veja, eu não estou dizendo que isso é de todo ruim. Para a gente conviver enquanto família, enquanto sala de aula, escola, sociedade, a gente precisa estabelecer regras. E aí, quando essas regras são quebradas, a gente precisa, de fato, ter algum mecanismo para decidir o que vai ser feito. Acontece que nem sempre a gente participou da construção dessas regras, né? Claro, num nível de sociedade que você participou da construção da Constituição brasileira? Não, né? De toda forma, é um conjunto de regras e de leis que está regendo a tua vida. Você precisa agir de acordo com elas, né? Mas agora, será que dentro de casa, será que numa sala de aula, esses acordos não podem ser construídos em conjunto?
Porque só o fato deles não serem construídos em conjunto já diminui o engajamento que a gente tem com eles, né? E aí, pior, não foi construído em conjunto, se quebrou alguma regra, então eu sou expulso, então eu levo uma advertência. Então, assim, eu tô sendo zero estimulada a uma ideia de autodisciplina, de autogestão. Eu tô sendo zero estimulada a ter comportamentos colaborativos por vontade de fazer o bem pro outro. Eu acabo tendo comportamentos controlados por medo de ser punida. E sem contar que esse sistema, quem quebrou a regra, a própria vítima, a própria pessoa que sofreu aquela violência, ela não foi escutada, né? Então, pode ser que tenham roubado a tua câmera, que é o seu instrumento de trabalho. Você vai lá, faz um BO, eles encontram a pessoa que roubou a câmera, não encontram a câmera, aí essa pessoa vai presa. Então, quer dizer, o que será que ajudou de fato na tua vida você continuar sem teu instrumento de trabalho, né? Tem uma distância daquilo. Na escola também. Ah, fulaninho fez mal fulaninho, então vai ser suspenso. Mas e aí, o que será que a pessoa que recebeu aquele bullying, aquela violência, está sentindo? Quando voltar do dia de suspensão, o que acontece? Né? Então a gente deixa de escutar a própria vítima, que é a principal pessoa, né, dessa situação. Então, na justiça restaurativa, o foco não é nas leis, o foco é nas pessoas. E para você não achar que justiça restaurativa é fofinho, vamos todo mundo se amar, não. Primeira coisa, quais são as necessidades da vítima? Aquela pessoa sofreu bullying, a gente vai primeiro dar atenção para ela, vai entender o que ela precisa para parar de sofrer essa violência, como aquilo está impactando a vida dela. O foco é para ela. E, não menos importante, quais são as consequentes responsabilidades do ofensor? Então, a pessoa que está praticando aquele bullying, a pessoa que roubou aquela câmera, ela tem ideia do impacto das ações dela? E muitas vezes, gente, o impacto vai muito para além do que aquele ato em si, né? Então, eu roubei uma câmera, eu preciso devolver a câmera. Cara, de repente, essa pessoa, por não ter a câmera naquele dia, ela perdeu um trabalho que é muito importante na vida dela. Sabe assim, não é uma coisa só de devolver a câmera. Então, é do entendimento do impacto que aquilo causou. Tem um caso que ficou célebre, que foi um casal do Rio Grande do Sul que teve a casa toda roubada, assim, e encontraram um jovem que roubou, e eles perceberam, era um jovem super novinho, assim, falou, meu Deus, esse menino vai ser preso, o que vai acontecer com ele? Eles pediram para que o caso fosse tratado num círculo restaurativo. E à medida que o círculo foi acontecendo, eles conseguiram falar, você sabe o que mais chateou a gente nisso tudo? É o fato de você ter envenenado o nosso cachorro. E ele quase morreu. Então você fala assim, nossa, eu jamais imaginaria que isso era o que tinha mais pegado para eles, sabe? Então, quando a gente dá espaço para quem sofreu a agressão ser escutado, para quem está chateado ser escutado, a gente começa uma construção a partir daí, né? Então, assim, perguntas balizadoras para uma abordagem restaurativa. Isso é Howard Zehr, que é o cara que é o grande referência em justiça restaurativa no mundo. 6 perguntas balizadoras. Quem sofreu o dano? Quais são as necessidades de quem sofreu o dano? Então, você entende que o vídeo anterior da escuta das necessidades é fundamental? Não adianta você escutar uma pessoa que sofreu o dano e fazer todos os obstáculos para empatia. Você tem que ser capaz de olhar para a necessidade. De quem é a obrigação de atender essas necessidades, né? Quais foram as causas? O que fez esse jovem fazer bullying com o outro? O que fez esse cara roubar a casa desses senhores? Né? O que está por trás dessa ação também?
quem tem interesse na questão? Porque às vezes aconteceu ali, está acontecendo entre 2 alunos, mas está impactando a sala toda, né? E qual é o processo apropriado para envolver todos os interessados num esforço conjunto para corrigir a situação? Então, o que eu estou trazendo esse vídeo? Para ficar claro que a gente não quer abraçar a árvore. Ai, tá tudo bem. Temos que perdoar todo mundo. Temos que conversar sobre tudo. Não é isso. Tem um foco ali importante, sabe? Sério. De entender qual foi o impacto e como a gente pode restaurar esse sistema. E aí, também, para não ficar uma ideia de a justiça punitivista é ruim, a justiça restaurativa que é boa. Então, a gente tem que fazer círculo sobre tudo. A gente não precisa entrar nessa também. Imagina que esse aprendizado sobre justiça restaurativa na escola, círculo restaurativo, é uma alternativa, é algo a mais que você pode lançar a mão além da punição, né? Então eu gosto muito de uma ideia que eu vi em um livro chamado Disciplina Restaurativa nas Escolas, que as autoras falam de um contínuo disciplinar. Então, elas trazem um exemplo, né, de uma escola lá dos Estados Unidos, que um aluno roubou o tênis do outro e depredou o armário das escolas. Então, se for para a gente olhar uma lógica punitivista, olha, um aluno que rouba e um aluno que depreda o bem aqui da escola, ele está infringindo tal e tal regra. Então, ele precisa ser suspenso por tantos dias. Roubo é suspensão, né? Essa é a punição, é isso que a gente vai fazer. Quando a gente começa a sair desse lugar do controle, da punição e um pouquinho mais, né, para um lugar de restaurativo, a gente pode ter um grupo de adultos discutindo o que aconteceu e chegar à conclusão de que melhor do que a suspensão ou além da suspensão, idealmente esse aluno precisa devolver o tênis do outro e consertar e limpar os armários da escola. Então, entender o dano causado e fazer algo no sentido de restaurar aquele dano, para reintegrar, né, aquele aluno. Mas ainda é assim, nós como adultos decidindo o que precisa ser feito. Num contexto restaurativo, a gente vai ouvir o aluno que teve o tênis roubado, né? Entender o que ele precisava. Preciso ter o tênis de volta e tal. Ouvir também o aluno infrator. Então, por que ele fez isso? Né? E aí, nesse caso, elas descobriram, esse cara, ele tá jogando muito mais tempo do que eu nas aulas. Então, eu tô brava com isso, eu quero jogar ao mesmo tempo que ele. Aí eles começam a entender. Então, tá. Então, além de devolver o tênis, porque roubaram é sério, além de limpar os armários, a gente precisa conversar com o professor de educação física e entender por que esse tempo está assim, se tem como equilibrar o tempo, para impedir que aquilo aconteça de novo, né? Agora, gente, pode ser que em algum grau as 3 medidas sejam tomadas. Então, a primeira coisa é suspender mesmo o aluno e na volta fazer um círculo com eles, né? Tem momentos que, a depender da violência que está acontecendo na escola, a melhor coisa é suspender e deixar um tempo sem se verem mesmo, para diminuir a possibilidade de aumento escalado daquela violência, né? Então, mas a gente entender isso como um contínuo. Quando que faz sentido as medidas mais punitivas? Quando que faz sentido também a gente mesclar medidas punitivas com mais restaurativas? Quando faz sentido a gente ir direto para a restaurativa, porque a gente está maduro para isso, né? A gente ganhou corpo, a gente consegue fazer isso. Então, para que fique claro aqui, né, toda essa ideia do círculo parte de uma
ideia maior, de um sonho maior, que é a gente dar conta de lidar com os nossos próprios conflitos. Quando eu trabalhei no fórum, um tempo como mediadora, eu lembro que era muito bonito, assim, as pessoas se dando conta de que os acordos que elas fazem entre elas mesmas, eles são muito potentes. Dificilmente vai vir um juiz e dizer: vocês não podem fazer esse acordo que vocês estão fazendo. Os acordos que a gente decide fazer são maravilhosos. Claro que num contexto de fórum, que eu trabalhava com famílias, a gente tinha que ter advogados presentes para garantir que os acordos que as pessoas estão fazendo não iam ferir o direito de ninguém, porque às vezes a gente nem sabe quais são os nossos direitos para fazer algum tipo de acordo, né? Mas, cara, no nosso dia a dia, sabe, é muito potente. Os acordos de convivência que eu decido fazer com você e a gente topa cumprir esses acordos juntos, isso é verdadeiro engajamento. E o Marshall Rosenberg falava: comunicação não violenta não é você falar palavras bonitas, é você sustentar a criação de um ambiente onde a colaboração possa acontecer. O ser humano adora colaborar com o outro. Na verdade, bem na verdade, é isso que dá sentido para a nossa vida. Mas a gente não gosta de ser obrigado a colaborar. Por isso que a ideia é sair do controle e ir para a confiança. Criar um ambiente onde essa confiança possa acontecer. E para construir essa cultura de paz, a gente pode fazer círculos sem que nenhum problema esteja acontecendo. A gente pode começar a criar o hábito de ter conversas sobre a gente. Eu sei que hoje em dia a gente tem a disciplina Projeto de Vida, né? Que eu acho que é a disciplina que melhor se encaixa para que os professores tenham para que o professor de Projeto de Vida tenha esse momento. Se você é professor de História ou Matemática, você não vai ter tempo de fazer isso, né? Eu imagino. Mas dentro da disciplina Projeto de Vida, a gente pode usar muito a metodologia do círculo. E eu vou deixar aqui embaixo um material para como você fazer um círculo de apreciação, até um círculo de uma reunião familiar, de repente, se é um pai ou uma mãe que está aqui, e aí você quer fazer mais círculos com a tua família. Uma vez a cada trimestre a gente vai fazer um círculo nosso. Eu deixo um roteirinho aqui, como que você pode conduzir esse círculo, e alguns outros. Então, essa criação de cultura, né? É isso que eu falei, a Constituição rege as nossas vidas. Mas será que você alguma vez já leu a Constituição brasileira? Né? Então, por que a gente acaba se comportando de maneira a não infringir regras dessa Constituição? É a cultura que baliza a gente. Então, a construção de círculos, né, de cultura de paz, círculos antes dos problemas acontecerem, vão dando o tom de uma cultura compassiva. Então, eu vou deixar aqui alguns roteirinhos, se você tiver vontade, façam aí com seus alunos, com a sua família, que eu acho que você vai gostar.